Olá, oitavo ano, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de número 7, apostila número 1, estamos na página 18, vamos falar sobre a resistência elétrica e os resistores elétricos, tá? Na aula anterior, a professora falou para vocês que a resistência elétrica está relacionada com o movimento da corrente elétrica dentro dos objetos. Então, por causa da resistência dos objetos, existe um outro fator chamado resistor, tá? A função deles é resistir, aguentar, transformar a energia que sobra em calor ou controlar o volume de elétrons que passam para não estourar a corrente, tá? A capacidade da corrente. Então, os resistores servem para controlar a corrente ou transformar em calor para não queimar o circuito. Outro exemplo que a gente tem de resistor é dentro do chuveiro elétrico, aquela resistência. Então, o que acontece? Os elétrons, a água fria vem, passa pela resistência, aqui os elétrons são aquecidos, colidem com o material e transformam a energia que eles desprenderam aqui em calor, tá? Como é que a gente calcula o resistor ou a tensão de um resistor? R é justamente o resistor, aí você pega a tensão e divide pelo valor da corrente, tá? Como isso aqui é uma fração, eu consigo passar este I para cá. Quando passa pelo sinal de igual, inverte a operação. Aqui era uma divisão, então aqui é uma multiplicação. E consigo fazer a outra fórmula desta mesma fórmula. Então, dependendo de qual for a incógnita do exercício, você tem a liberdade de usar uma dessas duas fórmulas, tá? Agora, lá no material de apoio, para quem não fez, tem um circuito elétrico de pilhas e é para vocês montarem, tá? Olha só, como que acontece um circuito, esse aqui é um circuito fechado, tá vendo? Ele é um circuito fechado. Como é que acontece esse circuito fechado? Primeiro você tem uma chave, o nome desta chave, daquele botão que a gente aperta para acender e apagar a luz, se chama interruptor. Então, qual é a função dele? Interromper o sistema. Aqui dentro, ele é assim. Quando você aperta o botão, ele fecha o circuito. Quando você aperta o botão, solta a pecinha metálica e interrompe o circuito. Então, a bateria, a pilha, é o gerador de energia, é a fonte de energia. Aí aqui tem um positivo e um negativo. Aqui tem um positivo e um negativo. Sempre tem que ter essas duas linhas, tá? Porque a gente já viu nas páginas anteriores que existe uma sequência para fazer essa corrente, tá? Depois, a lâmpada, ela é o nosso indicador que o circuito está funcionando e ela também pode ser considerada um tipo de resistor, porque esta lâmpada incandescente, eu falei na aula anterior, ela esquentava pintinho. Não sei se nas granjas ainda o processo é esse, né? Mas essa lâmpada incandescente, ela aquece. Então, como ela transforma a energia em outro tipo de energia, que é o calor, ela também pode ser considerada um resistor. Aqui a gente tem outros tipos de resistores. Esse aqui é esse, usado em componentes eletrônicos, e esse aqui é esse, usado em alguns equipamentos elétricos. Tudo bem, turma? Agora, na página 20, começa a apertar a situação, né? Aqui só tem uma curiosidade, só para vocês saberem.
A garrafa de Leiden, ele foi feito por um holandês, e o Peter, e ela imita, ela demonstra o raio do céu, como é que acontece. Porque toda descarga que ela emite para cá é de uma vez só. Então, ela recebe a energia, aqui estão os polos, ela armazena essa energia aqui e quando chega no limite do objeto, ela explode em um raio de luz só. Sabe o que isso virou para a humanidade em questão de cotidiano? Virou o flash das máquinas fotográficas, tá? Aí o que acontecia antigamente, né? Quando a gente ainda tinha máquina com filme, dependendo da potência do flash, o tempo que você deixava a máquina ligada, acumulava tanta energia que o flash queimava e daí você tinha que trocar o flash, né? Porque o flash era de lâmpada incandescente. Agora que ele é de LED, isso já não acontece mais. Bom, aqui a gente tem exercícios para resolver. Eu não quero dar muita dica para vocês, porque eu preciso que vocês leiam, aprendam a interpretar sozinhos. Eu preciso que vocês exercitem a matemática básica. Então, na próxima aula, a professora vai corrigir esses exercícios, esses exercícios, esses exercícios e esses exercícios. Só para fechar a aula de hoje, e eu aqui estou indicando um site para vocês pesquisarem, não sei se dá para ver, mas é alunosonline.uol.com.br/física. Nesse site vocês vão encontrar um monte de resumos práticos para estudar, para vocês levarem vida fora, tá? Como a gente estava falando da garrafa de Leiden, aqui tem a fonte de inspiração dele, né? Da onde ele tirou a ideia. Então, como é que acontecem os raios no céu? A nuvem, ela é um objeto formado por água condensada. Então, a água transmite energia, né? Ela é eletrolítica, ela conduz energia. Então, o que acontece? Existe uma certa capacidade das nuvens aguentarem. Só que assim, lembrando que todo o ar da atmosfera tem partículas de água, que é o vapor, daí evapotranspiração. Então, o que acontece é que quando a nuvem está muito carregada, aquelas nuvens pretas de chuva, elas estão muito carregadas de energia, essa energia procura um caminho por essas águas do céu até fazer o fio terra para fazer a descarga. Pode ser num para-raio de topo de prédio, como pode ser em árvore, como pode ser em campos, porque daí faz direto com a terra. Então, o raio do céu, ele é formado por duas partes. O som é chamado de trovão e a luz que emite de relâmpago. O trovão e o relâmpago juntos formam os raios. E o raio é uma descarga elétrica da água do céu para o chão para fazer o fio terra, tá? Depois desse exposto, vocês respondem essas perguntas aqui e os exercícios que eu já mostrei. Beijo no coração de vocês. Qualquer coisa, estou no WhatsApp. É só me procurar, só me mandar mensagem que eu volto a explicação, resolvo de novo, tá bom? Beijo no coração de vocês e até a próxima aula.